Tcharam! Ao vivo! Mais um dia, mais uma live da hora nona. Todo dia, durante a pandemia, 9 da noite, estamos ao vivo no Instagram da Igreja Batista Guaranhões, em Vila Velha, no Espírito Santo. E logo depois publicaremos esta live também nos nossos canais no YouTube. Então, vamos logo para começar o bate-papo. A convidada desta noite, missionária Deise. Ei, bem-vinda, acontece. Cheguei chegando. É desse jeito. Boa noite, pastor. Boa. Deixa eu só colocar aqui que a live da hora nona é com a missionária Deise. Pronto. Tudo bem, querida? Tudo bem, pastor, tudo bem. Bênção. E seu maridão aí? Tá correndo bastante? É. Isso é bom, né? Isso é bom. A pandemia Gremista. Tem feito a gente trabalhar dobrado. É desse jeito. E o gremista sofredor aí, como é que tá? O Grêmio ganhou ontem à noite, o Campeonato Gaúcho retomou ontem à noite, teve Grenal, Grêmio Internacional 1-0. Que Foi ganhou. fantástico. E a menina, sua filha? Tudo bem também, né? Nós temos duas princesinhas, a Daça, de 16 anos, e Júlia, de 14. Duas gremistinhas também. Aí eu fico pensando como vai são ser duas, quando né? forem... Verdade, uma de achei 16 que era e só uma de uma. 14. Nossa, Deus, vocês são animados demais. Tá bom já. Ô, Deise, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, que talvez não conhece o seu trabalho. Essa live também vai para o YouTube, então vai alcançar, sabe Deus, quantas pessoas que a gente nem faz ideia. Então, se apresenta aí, conta um pouco aí da sua história, né? Eu sei que vocês vêm lá do Rio Grande do Sul, e fala aí sobre a sua conversão, sobre o seu casamento com um seminarista, né? Os perrengues lá, o perreio, né? No Sul vocês falam perreio, né? Fala perrengue no Sul, não fala muitas palavras, né? Mas não fala perrengue, não. Mas foi um perrengue. Bem, pastor Manu, meu nome é Deise, eu sou missionária há 22 anos já, que esse mês nós completamos também 22 anos de casados. Nós casamos, fomos para o seminário. Deixamos a nossa cidade, fomos morar no Paraná, deixamos o Rio Grande do Sul. E, assim, não me arrependo de nada. Faria tudo igual de novo. O caminho mais certo é trilhado ao lado do Senhor, né? Esse é o caminho que vale a pena. E aí nós casamos e levou um tempinho, uns 6 anos nós tivemos a nossa bebê. Hoje são nossas companheirinhas, já moraram em 3 estados diferentes, elas amam o Espírito Santo também. Nós amamos muito morar aqui. E eu era já esposa de pastor, olha que coisa maravilhosa. Ser esposa de pastor quase não trabalha, né? Quando eu fui fazer o Enem, já só por ser esposa de pastor, quando eu fui fazer o Enem, eu tinha dado aula na Escola Bíblica Dominical, fiz o Enem em 2017, para concorrer a uma vaga na Federal em 2018. Eu fiz o Enem, então eu fui, participei da IBD, dei aula, não terminei a prova, porque 18h30 tinha Mensageiras do Rei, as 2 provas do Enem, tinha que voltar para a igreja, né? Eu vejo que, eu falo que se eu tivesse só colocado a minha nome na prova, Deus tinha feito eu entrar de qualquer jeito, porque foi a mão dele. E eu digo para as crianças, porque nós fizemos teologia e depois eu fiz outros cursos também, em outros seminários, dos nossos seminários batistas, mas eu não consegui entrar de novo em pedagogia. No Amazonas nós fomos missionários, eu passei para a Universidade Estadual do Amazonas, mas a gente foi embora de lá. Depois eu entrei de novo, tentei de novo pedagogia, então essa é a 3ª vez que eu entro por curso de pedagogia. E eu queria voltar para a sala de aula, eu tinha feito magistério, olha só, pastor, em 98 eu já dava aula, né? 98 faz tempo, né? Foi o ano que eu converti. Eu converti em 98.
Eu já tenho um aluno que já teve filho e o filho já está de novo no ensino nas séries iniciais. É bom demais. Só que, como só o magistério, não pode mais dar aula, né? Já faz muito tempo, a LDB 93, 94, 96, né? Sistematizou que a pessoa tem que ter o curso próprio de pedagogia para estar E em por sala que de que aula. era... Eu vou aproveitar que entrou a Semeia, essa Semeia 25 que entrou aí, é uma educadora cristã maravilhosa. Ela é a esposa do pastor Eduardo, da Segunda de Caxias, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela é maravilhosa e a nora dela também maravilhosa, trabalham com crianças. E então quero te perguntar, por que é que você tanto queria fazer pedagogia? Por que esse Porque eu sonho, me esse devia, desejo? eu me devia a esse curso. Eu fui quando eu não estava em sala de aula com o magistério, eu voltei quando eu era missionária só de campo. Eu era voluntária nas escolas, com musicalização, com contação de história. Eu sempre fui apaixonada, eu sempre vi o campo educacional como um campo evangelístico muito grande. E quando eu fui fazer o Enem, eu tinha nota para escolher outros cursos, mas na minha cabeça eu já tinha certinho que era pedagogia. E agora, quando eu completei 3 semestres de curso, em 2019, no primeiro semestre, eu tinha nota para trocar para psicologia. Mas na minha cabeça, eu não queria trocar, eu me devia ao curso de pedagogia, porque eu vejo como um campo evangelístico muito grande. E eu me sinto realizada. E eu fui para o Enem, fiz o Enem em 2017. Quando eu entrei lá no Salesiano para fazer a prova, eu vi aquele monte de jovem. Aí eu disse, Senhor, tá na tua graça, eu não quero barganhar do Senhor não, mas se o Senhor quiser, olha, pode contar comigo que eu tô dentro, eu tô lá, eu evangelizo esse jovem tudinho aí, se o Senhor quiser. E olha, eu vou dizer, de Deus, eu já tive muitas dúvidas, mas eu nunca duvidei que Deus me levou para lá. Nunca essa dúvida esteve no meu coração. Pois E é, a primeira você vez que eu falando, encontrei velho. um grupo bíblico lá, que nós sentamos no chão, a primeira vez que eu encontrei um grupo bíblico que nós nos sentávamos em cangas no chão, Deus me trouxe à mente, eu entrando para fazer o Enem, vendo aquele monte de jovens. Naquele momento, o primeiro grupo bíblico, ele disse, olha, é para isso que eu trouxe você. Cai de boca aí, evangelize quem você quiser. E que lugar para evangelizar, né? Que lugar maravilhoso. Primeiro Ai, quem gosta. que na universidade, né, a unidade onde você estuda já chama campus, né? Sim, Então, veja os os campos campos, estão brancos. são brancos, branquíssimos. Mas você falando aí, eu percebi uma questão que vale a pena a gente pontuar. Você disse que o seu desejo em fazer pedagogia era porque você via na educação um campo missionário. E depois, no dia que você chegou para fazer a prova, vendo aquele monte de jovens, você viu ali um outro campo missionário, ou seja, enquanto eu estiver estudando, eu vou ser missionária na universidade, e depois que eu me formar, eu vou ser missionária nas escolas por onde eu estiver e Deus me colocar. E você, mesmo muito tempo longe dos estudos e tal, claro que você deve ter dado uma refrescada na memória, mas eu vejo tanta gente querendo algumas coisas, querendo, e não consegue. Às vezes o segredo da gente conseguir algumas coisas mais fáceis seja exatamente esse, como Jesus disse, tudo que vocês quiserem, de acordo com a vontade do meu Pai, em meu nome, vocês já têm. Então, você não queria pedagogia para dinheiro, para realização pessoal, para provar que você consegue, para se sentir bem, para se sentir melhor. Não, você queria para servir ao Senhor. E aí as portas se abriram e Deus te colocou lá dentro. Então, talvez para quem nos ouve aí, né, e está martelando e não consegue alguma coisa, talvez é porque não está tentando ou não está desejando algo que está no centro da vontade de Deus, né? Eu lembro certinho também que eu cheguei do Enem e disse para minhas crianças, ei, presta atenção,
A mamãe foi na igreja com Deus e Deus foi com foi com a mamãe no Enem. Eu disse para elas quando eu cheguei em casa, porque eu tinha ido no culto, né? Eu disse, olha, a mamãe foi na igreja com Deus e Deus foi lá na prova com a mamãe. Porque a gente tem que ter essa parceria de Mateus 6,33 na veia. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. E olha, é nítido na universidade, os alunos que priorizam o reino de Deus, pastor, é nítido. Deus tem derramado da bênção deles, alunos indo para a França, alunos indo para a Inglaterra, alunos que nem tinham perspectiva, que colocaram Deus em primeiro lugar, e Deus tem sido muito abençoador na vida deles. Deus abençoa com força, como diz o Capixaba. Que legal. Esses dias atrás eu fiz uma live, já está lá no YouTube, do Samuel. Lá no YouTube tá a live da Hora Nona com Samuel do Connect IFES. Um menino, coisa mais linda, Deise, um menino adolescente, ele deve ter uns 16 anos no máximo. Ensino médio, filho de pastor, e um menino crente, é a coisa mais linda, uma gracinha. E ele sentiu o desejo no coração dele de fazer um grupo de estudo bíblico, um grupo de ajuda mútua cristã na escola. E aí ele entrou no grupo da sala de aula e foi perguntando, ei, se você é cristão, você gostaria de participar de um grupo de estudo bíblico e de oração? Tá, estou à disposição. E aí começou na sala, passou para as outras salas, agora ele já tem um grupo enorme chamado Connect, onde os cristãos estão se conectando no IFES para orar, para fazer estudo bíblico, e já está começando a ver a mão de Deus agindo, e já tem alguns alunos que procuram eles, assim, vocês que são daquele grupo de oração, queria que orasse por mim, queria que orasse pela minha mãe, queria que orasse pelo meu pai, e aí começa um diálogo, começa um trabalho, e daqui a pouco alguém está se convertendo, a coisa mais linda do mundo. Tem um adolescente aqui da nossa igreja que faz parte do grupo, e ele me recomendou para seguir o Instagram do grupo. E aí eu fui vendo as devocionais que o menino fazia em vídeo, uma gracinha, ele novinho, assim, falando, muito bonitinho. Aí eu falei, não, tem que fazer uma live com esse menino, e você tem que ver, Deise, a coisa mais linda, Deus botou no coração do menino fazer um grupo, e eles estão vivendo essa experiência aí maravilhosa. Deus seja louvado. Realmente é um Deus lugar seja muito louvado. forte. Qual é a probabilidade... Qual é a probabilidade desse menino se desviar na universidade? Nunca, ela é bem reduzida. Jamais. Em Foi exatamente nome de isso que eu conversei com ele, que eu gostaria de acompanhá-los, de ajudá-los, de caminhar com eles, para dar subsídio de crença, de convicção e de argumentação, para que quando eles chegassem na universidade, ao invés deles serem questionados e ridicularizados, que eles questionassem os professores e os alunos, e que, entendeu? Que a fé deles não fosse ridicularizada, mas que eles tivessem uma base de argumentação racional também, porque a nossa fé é racional, o nosso culto é racional. Não é porque a gente é crente que a gente é burro, não é porque a gente é crente que a gente não pensa, a gente não reflete. Às vezes é porque os meninos estão chegando na universidade sem uma formação bíblica e cristã de fato. Sabe, Deise? E aí aqui eu falo, assim, pode parecer um tom de crítica, mas na verdade é um desabafo e é uma autocrítica, porque eu sou pastor de igreja, tenho um filho adolescente que no ano que vem já está indo para a universidade, e eu me cobro também, eu não sei, a metodologia que a gente usou para discipular nossas crianças, eu acho que elas não são muito eficientes. A prova disso é que os meninos chegam na universidade, têm a sua fé questionada e se desviam, enlouquecem, fazem coisas completamente alheias ao evangelho, porque a gente ficou ensinando historinha para os meninos, sabe? A gente está ensinando historinha, eu acho que a gente tem que ensinar Bíblia. Bíblia de fato, teologia, claro, na linguagem que eles entendem, com a metodologia que os atrai e os alcança, mas a gente deve, sabe, parar de contar historinha só para os meninos. Acho que a gente deve começar a ensinar os meninos a serem cristãos de fato, sabe? Fazerem culto, mas mais culto mesmo, porque no culto os adultos não vão para adorar essa perspectiva
de não ser só um espectador de um culto, sabe? Mas aquele que presta o culto. Então, cultos infantis, cultos com juniores, onde eles prestam o culto. Não fica assistindo uma historinha, não, eles se envolvem, sabe? Usar a tecnologia, usar o que a gente tiver nas mãos para poder promover esse conhecimento bíblico, esse embasamento doutrinário, para eles chegarem na universidade e darem show de evangelho, de Bíblia, de testemunho, e impactar e ganhar muita gente para Jesus. Amém. É isso que eu trabalho também, pastor, com redes de apoio para abençoar os nossos universitários. Por exemplo, o pastor Marcílio, que é o pastor de jovens da IBMP, Mata da Praia, está comigo, né? E agora em IB Maruípe, o pastor Gustavo Siqueira também está comigo no campus universitário, quando a pandemia permite, né? Uma vez por semana nós temos estudo bíblico dentro de Maruípe, o campus da saúde. E o pastor Gustavo está lá. Então, para eu lhe exemplificar qual vai ser a sua referência na vida desse garoto, é que, olha só, é uma enorme referência. Porque é alguém que aceitou o sexo que Deus lhe deu, que a gente chama isso de cisgênero. É alguém heteronormativo que acredita, não é, que um homem vai se relacionar com uma mulher e é binário, casado com uma pessoa só. Então, você vê que você tem uma referência na vida desse garoto, porque quando ele entrar no mundo acadêmico, ele vai faltar essa referência. Então, você imagina que, olha a importância que alguém como você, como o pastor Gustavo, tem na vida de um menino como esses. Fora que a pessoa se sente amada, né? O meu pastor está comigo no campus. Ele entrou aqui, olha, nós fazemos uma ação do café de recepção dos novos alunos, quando as aulas começam, e um garoto perguntou assim, por que vocês estão fazendo isso? Aí nós dissemos a ele, que Deus nos ama e nós queremos que você sinta esse amor. Ele respondeu, se a minha igreja tivesse feito isso, eu nunca tinha saído dela. Uau! Olha só. Então, você pensa o que é você não se sentir sozinho num ambiente que é tão adverso. Não é fechado ao evangelho. Ele é mais difícil que isso. É um lugar onde o evangelho é banalizado. O evangelho é ridicularizado. Então, se eu me identifico com o evangelho, eu estou também nesse perfil de alguém que vai ser ridicularizado, né? Mas olha como a gente muda, a gente troca essa chave quando a pessoa não se sente mais sozinha, que a referência está com ela na universidade. E não é muito difícil, Deise. Por exemplo, eu vou relatar uma situação que eu vivi há uns anos atrás. Eu era pastor em Guarapari, um jovem chegou desesperado para mim, no domingo, assim, depois da IBD, e falou, pastor, cara, eu tô mal, não sei o quê, porque amanhã eu tenho que ir para a aula. E ele passava a semana em Vitória estudando, e sexta-feira ele saía da aula e ia para Guarapari, ficava o final de semana com a família. Frequentava a nossa igreja, era novo convertido e cursava um curso assim que a maioria dos que cursam tem uma dificuldade com relação à religiosidade e espiritualidade de qualquer vertente. Não é só um ataque ao evangelho, é porque ele cursava o curso de física, assim, né? Essas matérias mais exatas, né? A tendência é eles serem muito racionais e aí terem pouquíssima experiência e vivência na área espiritual. E aí ele sentia assim, muita dificuldade. O curso de física, ele falava, pastor, ninguém da minha sala é de nenhuma religião, nenhum professor, tudo ateu, ridiculariza principalmente a gente, os evangélicos. E o meu professor me fez uma pergunta sexta-feira, e eu tô já passando mal, porque segunda-feira eu tenho aula com ele de novo, e ele vai me ridicularizar, porque... E aí, pastor, eu queria saber o que eu falo para ele. Ele me perguntou se Deus é onipotente, se Deus pode todas as coisas. E eu não sei muito, pastor. E aí eu fiquei nervoso, e o pessoal já começou a me zoar. E aí eu falei, sim, Deus pode todas as coisas. Aí ele me perguntou, então ele pode criar uma pedra tão grande e tão pesada que nem ele mesmo consiga carregar? E aí eu buguei, pastor, fiquei pensando, enquanto eu pensava, os alunos começaram a zoar, gritando, e ele, tá vendo aí, esses evangélicos é tudo burro, bitolado, fica dando dinheiro para pastor e tal.
E aí continuou a aula, e ele se sentiu muito humilhado e não queria nem voltar, de vergonha. E aí eu falei, cara, senta aqui, o negócio é o seguinte, você vai devolver a pergunta para ele na segunda-feira. Você vai ficar na sua, você vai respeitar ele, você não vai ficar na sua, você vai lá para estudar. Agora, se ele lembrar da pergunta e quiser te ridicularizar, quando ele tocar no assunto, você pergunta para ele assim, professor, o que é onipotência? E aí ele vai te responder, onipotência é que pode todas as coisas. Aí eu vou ensinar para você os atributos de Deus. O que é onipotência, onipresença e onisciência. 3 atributos amorais, naturais e essenciais de Deus, não comunicáveis. Ele não comunicou esses 3 com nenhuma outra criatura. É a onipotência, onipresença e onisciência. E eu vou te ensinar aqui, você vai anotar, e você que vai jogar a pergunta para ele. E quando ele falar onipotência, é que Deus pode todas as coisas. Aí você fala, não, professor, o senhor está enganado. O senhor pode ser doutor em física, mas de teologia o senhor não sabe nada. E aí você vai falar para ele o que é onipotência. Onipotência é a capacidade que Deus tem de fazer ou realizar qualquer coisa. Inclusive, todas as coisas. Vírgula. Porém, desde que não fira o seu caráter. Porque não é que onipotência não é que Deus pode tudo, Deise. Deus não pode mentir, Deus não pode ser injusto, Deus não pode morrer, Deus não, ele não pode tudo. Esse não é o conceito de onipotência. Onipotência é a capacidade de fazer toda e qualquer coisa, vírgula, desde que não fira o seu caráter. Então, se eu tenho o conceito de onipotência bem definido, quando alguém me faz uma pergunta dessa, a minha resposta é óbvia. Claro que Deus não pode fazer uma pedra tão grande que ele não consiga carregar, porque isso seria uma estupidez. E Deus é sábio, então ele não faria isso. Porque Deus não pode fazer algo que fira o seu caráter. O caráter de Deus é de sabedoria, portanto ele não pode. O caráter de Deus é de justiça, portanto ele não pode ser injusto. O caráter de Deus é de eternidade, portanto ele não pode morrer. Professor, o senhor é muito bom em física, mas em teologia, deixa com a gente que a gente estuda mais do que o senhor. Dá sua aula aí e que Deus te abençoe. Entendeu, Deise? É isso aí. O curso... O menino foi doutrinadinho, onipresença, a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, vírgula, desde que haja necessidade ou propósito. Porque aí o professor vira e fala assim, então Deus está dentro da minha garrafinha de água, então Deus está dentro da minha caneta, então Deus está dentro do pneu do meu carro. Aí o menino despreparado fica nervoso, o pessoal começa a zoar ele, e aí azeda o caldo. Então, não. Onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, desde que haja necessidade ou propósito. Qual a necessidade, pastor, professor, de Deus estar dentro da sua caneta? Nenhuma. Qual é o propósito dele estar dentro do pneu do seu carro? Nenhum. Então, é lógico que ele não está. Agora, uma coisa eu digo para o senhor, e isso eu digo pela fé e pela razão que eu tenho dos atributos de Deus. Se for necessário, se Deus tem um propósito na sua vida, ele estará dentro do pneu do seu carro para evitar um acidente, para que ele te encontre no dia e na hora marcada. E eu quero te dizer isso, professor, que Deus tem um propósito na sua vida. E o senhor fica esperto, porque um dia ele vai te pegar. Aí você queria estar lá para ver a reação do professor, né? Não é? Você queria estar lá na sala de aula para ver quando o homem foi confrontado, né? Esses cursos das ciências exatas, física, química, matemática, a gente costuma brincar que outros cursos explicam Deus, mas o físico se diz Deus. É um campo muito ateísta. É um centro muito ateísta. É o centro da razão, né? Mas olha só, é para esse confrontamento que o nosso jovem tem que estar pronto. Porque não adianta criar ele na igreja, onde todos nós pensamos iguais. O bonitinho nunca pode ser confrontado, porque quando ele chegar lá e ouvir uma confrontação dessas, um confrontamento desses, ele não vai estar preparado. Eu sei que balança, pastor. Com 40 anos eu ouvi coisas, como, por exemplo, vocês cristãos querem falar contra, não é, alguns gêneros sexuais, mas toda a raça humana nasceu de 2 homens, Caim e Abel. A pessoa disse isso para mim em sala de aula, né?
E quando é um professor, ele tem muita referência, ele é um status ali dentro da sala de aula. Ele vai levar muitas pessoas com ele. Então, você fica assim, Senhor, me dá paciência para responder isso, porque a vontade é assim, é uma afronta tão grande contra Deus, é uma coisa assim tão afrontosa. E a gente tem que respirar fundo e conversar, porque a gente sabe que às vezes não é sobre ser ateu, é sobre ser anticristão. É outra realidade que a gente vê na universidade. Então tem que ter um sangue mesmo. Mesmo aqueles que já têm cabelo branco balançam, viu? Não é só o jovem que balança, não. É verdade, é verdade. E quais são os maiores questionamentos, Deise? Assim, essa pergunta tem duas vertentes. Os maiores questionamentos dos que não creem para vocês e os maiores questionamentos dos jovens em si, assim, quais as questões existenciais, espirituais, sexuais, biológicas, sei lá. Quais são os maiores questionamentos que você tem visto no seu trabalho dentro do campus com relação a aqueles que não creem, principalmente, né, a maioria dos professores, e ao questionamento dos jovens que estão rodeando vocês? Quais as dúvidas mesmo que eles têm? Como nós trabalhamos com grupos bíblicos, e a temática é Bíblia, e nós temos um apelo muito grande para que use o livro físico. Não é só o aplicativo no celular. É que as pessoas, há um apelo entre nosso grupo que a gente use o livro Bíblia. Porque isso já é, pastor, assim, brasas vivas na cabeça das pessoas. E as perguntas, por que vocês estão fazendo isso? Por exemplo, o nosso grupo, dos grupos bíblicos, né? Nós temos o nosso perfil Jesus na UFES no Instagram, e lá você tem todos os grupos bíblicos em São Mateus, Alegre, Maruípe e Goiabeiras, os horários, os dias, os locais dos encontros. Somos, assim, vários grupos, só em Goiabeiras nós somos 10 diferentes grupos. E nas matrículas a gente está lá. A gente está lá com o nosso adesivo panfletando que Jesus está na UFES, nós estamos com o violão cantando, a gente tem os panfletos dizendo: faça uma oração por você, você quer uma oração? A gente ora com as famílias, consagrando o curso a Deus. Aqueles que são crentes veem na gente uma resposta de oração. A gente está lá fazendo os nossos louvores, mas a galera tá também no funk, descendo até o chão, né? Na chopada deles, no primeiro trote, falando palavrões. E aí as pessoas perguntam: por que vocês estão fazendo isso? É o primeiro grande questionamento. Por que vocês estão fazendo isso? E olha que legal, isso é resistência também. Nós somos a resistência, eu brinco. Porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós somos a verdadeira resistência. Eu digo, vem com a gente para fortalecer o movimento. Olha só, e mais os que já conhecem e que vem um outro grupo confrontar, é o grupo que diz assim: mas por que orar? Por que vocês não dão passe? Por que vocês não alinham o chakra? Por que vocês só oram? Vocês não são democráticos. Então tem aquela outra galera que sabe o que a gente está fazendo, mas que vem para o embate. E há uma diferença muito grande, porque o ateu não vem para o embate. Os ateus são as pessoas mais educadas que eu conheço na universidade. Os anticristãos vêm para o embate. E é interessante porque a gente vê... Uma coisa é ser ateu ou agnóstico, né? E outra coisa é ser anticristão. Uma coisa é a pessoa não acreditar e respeitar. Outra coisa é querer enfrentar, querer bater de frente, ridicularizar, né? São duas questões diferentes mesmo. A professora disse: vocês cristãos não são democráticos porque a Páscoa não é democrática. Ela disse isso para mim em sala de aula. Porque a Páscoa não tem Ogum e Xangô, só tem Jesus. Eu falei: a Páscoa não é cristã, ela é judaica, professora. Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ela disse: então, sua teóloga, ela começou a ficou possessa comigo. Aí ela disse: então, sua teóloga, me explique o coelhinho. Eu digo: de coelho eu não sei, professor, eu só sei de cordeiro, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela ficou assim, revoltada. Mas eu digo: olha só, a gente tem que se posicionar como cristão. Nós batistas, nós temos um probleminha, pastor, que nós somos sempre politicamente corretos. E nós não vamos para o enfrentamento.
sabe? Eu vejo essa pegada, falta no nosso aluno, sabe? Esse negócio de marcar o território, de não negociar o que a gente pensa sobre a nossa fé. Isso daí a gente precisa fortalecer mais nos nossos. Eu vejo isso, que a gente não quer o enfrentamento, então a gente acaba, sei lá, às vezes isso nós não podíamos deixar tanto para lá. A gente tinha que encarar mais de frente. Que vai chegar lá, pastor, vai encontrar grupos como militâncias político-partidárias. A política é boa, eu amo política, mas a militância partidária, às vezes, é um entrincheiramento que não abre espaço para o diálogo. Ela não é boa. Ela vai encontrar novas famílias, novos gêneros, vai encontrar, olha, por exemplo, a Marcha da Maconha, muitos anos saiu de dentro da nossa universidade para tomar as ruas do bairro. Ele vai encontrar novos movimentos que até então ele desconhecia. Então é confronto, isso é confrontamento. Ele tem que ter aqueles valores inegociáveis do reino de Deus que ele não abre mão. Nós precisamos fortalecer isso nos nossos adolescentes, nos nossos embaixadores, nas nossas mensageiras do rei, porque famílias variadas não faltará lá. Só para ter uma ideia, quando nós começamos as matrículas, quando nós começamos assim, quando você vai para a matrícula, pastor, você faz o seu interesse de matrícula, gera lá no SISU, você já começa com grupos de WhatsApp, ó, já está marcado o primeiro encontro lá na Rua da Lama, a primeira chopada, como eles falam, a primeira calorada, nem pôs o pé na universidade, já tem calorada marcada. Entendeu? Como é rápido, há uma percepção da mocidade para Cristo que o nosso jovem vai se desviar, que ele que vai se desviar, né? Nas 4 primeiras semanas de aula. É muito rápido, é muito rápido. Por isso nós temos que ser rápidos também. Verdade, verdade. E o que é que você acha, você que tem lidado de perto, com essa necessidade, com essa realidade dos jovens na universidade, com a grande dificuldade, com todos esses questionamentos e desafios, o que é que você acha que as igrejas, os pastores, os líderes podem fazer para que ele chegue na universidade com sua fé mais robusta, mais fortificada, para chegar lá e ser bênção, e ser instrumento de bênção, e não para chegar lá e ficar balançando, né? A igreja, né, pastor? A igreja precisa ser um lugar, isso mesmo, como o senhor está falando, isso. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento e de entendimento, porque surgirão novas questões, novos questionamentos, assuntos que o universitário nunca ouviu antes. Ele vai ter questões na mente dele que ele vai precisar elaborar. Primeiro, ele tem que ter a igreja como parceira dele, o pastor como alguém que está disposto a ouvir aquelas novas tendências que aquele menino... Você vai pensar assim, da onde que essa criatura trouxe essa conversa? Mas deixa ele falar, que ele encontre na igreja um espaço de acolhimento e de diálogo, porque senão ele vai dizer, como muitos que eu encontro na universidade, aquele lugar é quadradinho demais, eu não caibo mais lá naquele lugar. O que aconteceu é que ele veio com, o que Boaventura de Souza Santos, ele é um escritor, não é? Do nosso tempo, ele diz que são perguntas fortes com respostas fracas. Ele vem com questionamentos muito fortes e ninguém tem paciência com ele. Nem o pastor dele está pronto para ouvi-lo, pelo menos, e ajudá-lo naqueles novos questionamentos que ele terá. É uma nova geração, uma nova didática para se envolver com uma nova geração. Uma nova geração. A igreja precisa ser essa rede de apoio. Graças a Deus, a universidade não é um obstáculo. A universidade é aliada. Olha quantos profissionais nós temos formados. É a melhor geração de batistas, pastor. Nós queremos uma professora, tem assim, de pedagoga na igreja. Nós queremos alguém que mexa com finanças, tem alguém formado em economia, em administração. Na nossa igreja tem gente assim. Nós temos muitos profissionais formados na universidade das nossas igrejas. Então, a universidade ela é a nossa aliada. E quando nós vamos para projetos sociais, que nós fazemos muito como batistas, nós queremos voluntários, dentistas voluntários, fisioterapeutas voluntários, médicos voluntários. Pois bem, é a nossa hora de chegar junto na universidade quando eles estão sendo formados, para que depois ele entenda que a profissão dele é para a missão de Deus.
é para o reino de Deus. Então ele queira ser voluntário porque ele entendeu que na época de formação dele ele foi amado pela igreja. E agora ele dará uma resposta à altura da igreja que amou ele, que o amou, não é? Então nós temos que virar essa chave também, de querer tantos voluntários, e nós precisamos apoiar esses voluntários enquanto eles estão sendo formados. E isso já acontece lá em Maruípe, no Centro da Saúde. As pessoas que se sentem amadas, elas dão uma resposta diferente. Então eu já vejo isso, pastor. É 1 ano e meio só de capelania, né? Mas eu já vejo esse amor, essa vontade de querer retribuir o bem que alguém me fez, né? É muito legal. A gente tem que mudar essa chave na nossa mente e entender a igreja como uma parceira do universitário. E olha, nós não podemos perder. Há uma pesquisa norte-americana que aponta que 60% dos jovens cristãos se desviam na universidade. Como é que nós vamos aceitar um número desses? Nós não podemos aceitar um número desses. Olha lá para os seus embaixadores e pensa que mais da metade deles vai cair fora. Nunca que nós vamos pensar ou vamos admitir uma coisa dessas. Pois é. Uma vez embaixador, sempre embaixador. Alguém tem que lembrar isso para eles lá na universidade. Muito legal, Deise. Muito, muito, muito legal, muito relevante, muito pertinente. O seu trabalho, a sua reflexão e a reflexão que o seu trabalho gera em todos nós, aqueles que são a igreja e que se preocupam, né, com a continuidade do evangelho, da igreja, e a gente precisa realmente discipular nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, com conteúdo bíblico, teológico e principalmente experiencial também, sabe? Um conteúdo prático, um conteúdo que desemboca na vida. Ficar também respondendo perguntas que ninguém está fazendo não vai adiantar nada, não vai levar os meninos a lugar nenhum. Então, esse é um assunto extremamente relevante para nós. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela visão que Ele deu a você e a nossa convenção para investir nisso, missões estaduais, né? Tendo você como nossa missionária. E é para nós um grande privilégio ter você fazendo esse trabalho e gerando essa reflexão e esse aprendizado para nós, muito importante. E glória a Deus pela sua vida e que Ele continue abrindo muitas portas, te dando muitas ideias e te usando poderosamente nesse trabalho aí com a juventude na universidade. A gente, infelizmente, passa muito rápido, né? Ontem eu estava na live com o Marcelo. Ele foi baterista do Cats Barney, uma banda de rock cristão, e ele falou que live boa passa rápido, a gente nem vê. Então, isso aí. Né, já estamos caminhando para o final, e eu queria dar a liberdade, né? Você já falou bastante, eu gosto sempre de deixar o convidado mesmo falar tudo que quer, que deseja, mas, mais uma vez, eu quero te dar agora a liberdade total de falar o que você acha relevante, que ainda não foi falado, que não foi mencionado, fazer a divulgação, a propaganda que você quiser. Fique à vontade para falar e ministrar o nosso coração antes da gente se despedir. Não vou falar tudo não, que é para vocês me chamarem de novo para outra live, tá? Vou dar só o começo. Nós começamos um trabalho, começamos com um trabalho com alunos estrangeiros, e a cooperação entre as igrejas batistas aqui no entorno de UFES e Goiabeiras, Maruípe, né? Os nossos 2 campos aqui. E nós estamos atendendo 35 alunos estrangeiros, dos mais variados países, principalmente da África, Senegal, Benin, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, República de Camarões. Eu não vou contar tudo não, que é para vocês me chamarem de novo. Mas eu quero dizer que as igrejas batistas, sempre que Deus quer chamar alguém para o cuidado, Ele chama nós batistas, porque nós somos muito bons em cuidar. Nós somos muito bons. E a Secretaria de Relações Internacionais me chamou para dar um suporte a alguns alunos estrangeiros, e isso há 1 ano atrás. Nós começamos com 5, nós somos 35 alunos estrangeiros agora. E IB Matá da Praia, Jardim Camburi, a IB Maruípe, nós estamos nos juntando nesse propósito de atender esse grupo. Por quê, pastor?
porque o aluno que é da UFES, com a pandemia, que pôde voltar para suas famílias, voltou. Mas o aluno estrangeiro não teve condições de voltar para casa. Nós estamos desde março sem aula, com o restaurante universitário fechado. Entendeu, pastor? Ó, ore por isso, ore por isso. Coloque a sua igreja na presença de Deus. Se não tem perto de você uma escola ou uma universidade que você possa apoiar, sabe-se lá, olha, Deus vai revelar o que sua igreja pode fazer por esse lugar. Quantas as escolas, nós vemos o movimento das Déboras agora orando dentro das escolas, pastor, porque o pessoal da educação está muito sem um rumo, sem saber, com muitos medos. É a hora da igreja ser ativa nesses lugares, de oferecer para ir lá na diretora, orar com ela, porque os alunos não estão, mas tem alguém lá. Vão lá orar. É a hora da gente chegar junto e mostrar, nós somos igreja, estamos juntos. Essa pandemia vai passar. E nós confiamos em Deus, que é o nosso refúgio. Eu só tenho a dizer que eu sou muito agradecida a Deus pela essa parceria com o Mevan, que me colocou como uma capelã universitária. Eu agradeço muito a Deus pelo Mevan, Ministério de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Capixaba. Eu sou a primeira missionária destacada para dentro da universidade. Eu estou muito feliz por isso. E eu sei que muitos outros virão, porque esse trabalho é de Deus. Deus chegou antes que nós na universidade. Ele esteve lá desde sempre e nós temos que estar muito atentos ao que Ele quer e fazer como Ele quer que seja feito. Isso, esse radar nós não podemos perder nunca, de saber que Deus dá o norte para onde nós vamos. Um prazer falar com vocês. Estou à disposição aí para voltar em outra live. Pode contar comigo, pastor. Beleza. Muito obrigado, Deise. Que Deus continue te abençoando, te usando poderosamente. Agradecer a você e desejar que Deus te abençoe muito com sua família, seu marido, que também é uma bênção, pastor Gilney, suas filhas, e agradecer a todos que têm nos acompanhado, que têm participado dessas lives, e pedir, né, para que todos possam compartilhar. A gente vai publicar daqui a pouquinho, já vai estar no YouTube, e aí a gente compartilhando para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas, despertar, né, novas igrejas, pastores, líderes para essas realidades, para que a gente possa, de fato, depois da pandemia, ser uma igreja ainda mais relevante, atuante e mais eficiente para a glória de Deus. Agradecer a todos, que Deus abençoe todos vocês, uma boa noite, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deise. Amém. Amém. Tchau, tchau. Top. Você é bênção.